Paulo. Há 35 anos em defesa da educação pública com qualidade social. E agora, pessoal, atendendo aí à aflição de muitos, a gente vem acompanhando os grupos de WhatsApp, a gente tem aquele grupo dos técnicos da Undime São Paulo, e a gente acaba, né, definindo muitas das nossas pautas, acompanhando as aflições, né, de todos vocês, que também são as nossas aflições, porque nós também somos secretários. Então, nós vamos falar agora sobre a questão da lei do Fundeb para a eleição do novo conselho do CACS. E ninguém melhor do que o doutor Luiz Antônio Mota, né, como nosso assessor jurídico da Grabowski Advogados, que estará passando aí essas informações de como deve ser essa eleição. Uma das perguntas que tem sido recorrente, doutor, e já agradecendo aí a sua participação, porque assim, eles foram eleitos há 2 anos, né? Vai se completar 2 anos. Eu lembro que eu estava entrando aqui em Mariporã, fizemos a eleição, fizemos até uma eleição remota, porque estava naquele período de Covid, e agora, no começo do ano, completa 2 anos dessa composição. Só que pela legislação, para não coincidir, né, com o mandato do prefeito, a legislação orientou que fosse, nesse primeiro momento, uma eleição de 2 anos, para que depois sigam eleições a 4 anos, né, podendo ser reconduzida, né, de 2 em 2 anos, podendo ser reconduzida. Não sei se eu estou falando besteira, mas essa é a maior dúvida, né? Vai ter que fazer uma nova eleição? Pode reconduzir esses membros, né? Enfim. Eu acredito que o doutor deve ter preparado aí uma fala e nós estamos ansiosos aqui para te ouvir, e eu peço muito que também, mais uma vez, os representantes de polo depois repliquem isso. Eu vou ver também a possibilidade da gente também disponibilizar essa gravação, porque eu sei que os técnicos das secretarias estão bem preocupados com essa situação. Então, doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigado. E seja muito bem-vinda aí à nossa reunião da Undime São Paulo. Obrigado, bom dia, nossa presidente Márcia. Eu que agradeço o convite de ter a possibilidade de estar aqui nessa manhã de troca de ideias, de aprendizado, de estar junto com vocês da Undime, representantes aí de todos os municípios do estado, e agradeço a oportunidade a você. Também mandar um abraço aí para o nosso presidente, Luiz Miguel, a todos os dirigentes municipais de educação que estão presentes, aos técnicos, ao pessoal lá de Guaratinguetá, que eu também estava aqui acompanhando, né, que estão lá todos reunidos aqui acompanhando. Também parabenizar a fala aí da professora Kátia, né? Até agora nós verificamos como que deve ocorrer a recomposição da aprendizagem. E agora nós vamos verificar como é que tem que ocorrer a recomposição do CACS Fundeb. Bom, a fala inicial da professora Márcia foi exatamente, né, falando aí do novo conselho, né, teve todo esse período aí, que mudou agora o período de vigência, mas por que o primeiro mandato foi 2 anos, enfim. A nossa fala, nós vamos estar hoje aqui, né, trocando ideias, batendo esse papo, sanando dúvidas de acordo com o que está escrito na legislação do Fundeb. Então, assim, até uma dica para vocês. Faça a impressão da lei do novo Fundeb e deixa aí na sua mesa, grifa, risca, escreve. Por quê? Porque é uma legislação nova, né, com dispositivos novos, e que a gente, como dirigente municipal, não pode aí estar realizando de maneira diversa. Se vocês pegarem a minha lei aqui, ela é totalmente riscada, porque é importante anotar, né, para que, se você tiver uma dúvida, você já tenha, né, maneira rápida de estar aí localizando o dispositivo que foi falado, que você teve dúvida. Bom, o que acontece? O conselho, né, o CACS Fundeb, ele é um conselho, né, de controle social dos recursos do Fundeb, ou seja, representantes da sociedade
que irão analisar, verificar a aplicação deste recurso público. Como bem disse a professora Márcia, esse CACS, né, esse Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, né, que teve início aí após a vigência da Lei 14.113, ele vai ter o término agora, dia 31 de dezembro de 2022, ok? Então, isso depois a gente vai verificar onde é que está escrito isso na lei. Não sou eu, Luiz, que estou falando. É a legislação que tem esse dispositivo. Mas eu chamo a atenção para vocês aí. Marquem, por favor. Artigo 33, parágrafo 3º da Lei 14.113. O que esse artigo, esse parágrafo nos fala? Que os conselhos do Fundeb, eles serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Beleza? Então, nós já achamos aí o dispositivo que fala que ocorrerá a renovação do conselho. Mais um artigo que eu peço para que vocês anotem aí. Artigo 34, parágrafo 9º. Por quê? Esse artigo fala que o mandato do CACS será de 4 anos, com início em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, quando a lei foi aprovada, nós não estávamos no 3º ano do mandato do chefe do Executivo, mas sim no início. Então, o legislador já teve a preocupação de que o primeiro conselho do Fundeb, de acordo com a nova lei, ele tivesse um período de duração, de vigência, de atuação, apenas entre abril de 2021 até agora, 31 de dezembro de 2022, que nós vamos agora atingir. A partir do segundo CACS, que é o que nós vamos constituir agora, o mandato sempre será de 4 anos, iniciando no 3º ano de mandato do prefeito e prosseguindo no 1º e 2º ano, né, do próximo prefeito, ou no caso, se esse for reeleito. Então, ele terá sempre 4 anos agora, a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas vocês podem estar me perguntando, e o que eu faço hoje, 13 de dezembro de 2022? O que eu, município, faço com o meu CACS Fundeb? Primeiro, a gente precisa ter noção de que o CACS atual, ele se encerra agora, dia 31 de dezembro de 2022, ok? Então, eu preciso constituir o novo Conselho do Fundeb a partir de 1º de janeiro de 2023. A dúvida, assim, que a maioria nos apresenta, doutor, conduzir quem hoje está como membro do CACS Fundeb, que está no atual Conselho 2021-22, 2023 a 2026? Vamos lá, então. O que acontece? Inicialmente, quando a lei do novo Fundeb foi publicada, tinha-se o entendimento que desde que o membro participasse de um novo processo eletivo, de uma nova indicação, que o mesmo, então, poderia integrar o novo conselho. Porém, como que eu falei, era um entendimento. Porém, agora, o FNDE, ele disponibilizou o entendimento do mesmo, de que é proibido que os atuais membros do CACS Fundeb integrem o próximo conselho. Ou seja, de acordo com o entendimento atual do FNDE, os atuais membros do Conselho do Fundeb e do seu município, eles não podem participar do
próximo conselho, que terá início em janeiro de 2023, tá? Então, esse é o entendimento do FNDE, que inclusive está na cartilha disponível no site, Fundeb Perguntas e Respostas, tá? Que é nesse sentido que o FNDE está se posicionando. Porém, aqui, eu peço a atenção de vocês para o seguinte dado. Lembra que eu falei que nós iríamos utilizar o que a lei apresenta? Pois bem, a lei do Fundeb, no artigo 34, parágrafo 9º, se eu não estou enganado, não, 34, parágrafo 5º, ela fala assim: são impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput. E ele coloca várias situações. E em nenhum momento está elencado lá que os atuais conselheiros estão impedidos de integrar o futuro conselho. Então, acredito eu que o FNDE pode estar mudando esse entendimento. Por quê? Porque a legislação federal, quando ela estabeleceu dos casos de impedimento, ela não informa de maneira alguma no parágrafo 5º que os atuais conselheiros estariam impedidos. Porém, hoje, qual a orientação para vocês? De acordo com a orientação que o FNDE publicou na cartilha Perguntas e Respostas, os municípios, então, não devem reconduzir os atuais membros para o próximo conselho. Não deve aceitar que os mesmos conselheiros participem do próximo conselho do Fundeb, tá? Porque hoje o que existe materializado, escrito nas orientações do FNDE, é que é proibido. Se futuramente mudar o entendimento do FNDE em virtude do que eu apresentei aqui para vocês, que a lei não tem esse impedimento, essa orientação certamente será retificada. Mas hoje não pode reconduzir para o próximo período, o próximo conselho, ok? Se eu não me engano, acredito que até a Undime São Paulo encaminhou um ofício para a FNDE questionando essa situação da recondução dos membros, mas eu acho que ainda não recebeu uma devolutiva do FNDE. Depois a gente pode estar confirmando aí. Outro detalhe também com relação ao CACS Fundeb é que existe muitas dúvidas na seguinte forma. A lei tem um dispositivo lá que fala de 20 dias antes do término do mandato. Então, vamos ver o que a lei fala desses 20 dias. Onde que está esses 20 dias? Está lá no artigo 34, parágrafo 2º da Lei 14.113. E o que o parágrafo 2º fala? Ó. Os membros dos conselhos previstos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no parágrafo 5º deste artigo, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores. Então, vocês percebem que a lei fala que os novos conselheiros serão indicados neste prazo de 20 dias. Em nenhum momento a lei fala que os novos conselheiros já entrarão no seu mandato 20 dias antes. O que a lei quis dizer nesses 20 dias? Se o atual conselho vai ter o término dia 31 de dezembro de 2022, eu, município, não posso, dia 31 de dezembro, ainda não possuir os nomes dos novos conselheiros. Então, o que o legislador se preocupou? Estabelecer esse prazo para que cada segmento, né, dentro das suas características, lá, o representante do diretor, do pai de aluno, de estudante, para que eles indiquem previamente para o município o nome dos novos conselheiros. Para que,
para que, a partir do próximo ano, o prefeito, o chefe do executivo municipal, faça o ato normativo nomeando o novo conselho do Fundeb agora para 2023, 2026. Então, esse prazo de 20 dias que a lei do Fundeb fala é para que os segmentos indiquem o nome para o município, para a Secretaria de Educação, de quem serão os novos conselheiros, ok? A lei é clara, que esse prazo é para que sejam indicados e não que eles já entrem em exercício. Portanto, né, se hoje, 13 de dezembro, eu ainda, município, não recebi o nome dos novos conselheiros de acordo com cada segmento, é importante a Secretaria de Educação, a Prefeitura, oficiar os representantes para que os mesmos encaminhem os dados para que assim seja, então, publicado o ato normativo com os novos conselheiros, ok? Outra dúvida que pode estar aí surgindo. Doutor, mas se eu for seguir 20 dias já passou. Certo? Certo. O que acontece? A lei do Fundeb, a 14.113, ela não tem nenhum dispositivo aplicando alguma penalidade pela inobservância desse prazo de 20 dias, tá? Então, se hoje, dia 13, ainda não foi indicado, é o momento de correr atrás para conseguir o nome desses novos conselheiros. Por quê? Porque a partir de 1º de janeiro, esse conselho deve estar constituído, tá? E como que ocorre a indicação, tá? A indicação, ela vai seguir a composição que está lá no artigo 34 da Lei Federal. Então, eu vou ter lá representantes, né, do Poder Executivo Municipal, representantes dos diretores, pais de alunos, estudantes, professores, servidores técnico-administrativos, né? Então, e como que ocorre essa indicação? Primeiro, se for o representante do Poder Executivo Municipal, quem indica é o próprio chefe do Executivo. Lembrando que quem já estava não pode ser indicado novamente. Com relação aos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes da educação básica, esses 3 representantes, esses 3 segmentos, para a nova indicação, deve ocorrer o quê? Um processo eletivo organizado entre cada um destes segmentos, né? Dando oportunidade para quem quiser participar para integrar o novo conselho. Então, por exemplo, aos diretores de escola, como que eu vou fazer? Vou criar um processo seletivo para todos os diretores aí da minha rede que queiram participar do novo conselho, estando apenas proibido de participar quem já está atualmente. Dentre os representantes desse segmento, vai ser feita uma eleição. Já oriento vocês a fazer uma ata para que fique registrado que ocorreu esse processo seletivo e que os representantes dos diretores eleitos para integrar o conselho, né, foram tais e que fique registrado. E esses nomes serão indicados, então, para a administração, para que, então, ela depois proceda à nomeação a partir do dia 1º de janeiro. E esse processo seletivo se repete com relação aos pais de alunos e aos estudantes. Tranquilo até aqui? Com relação aos membros, professores e servidores técnico-administrativos, a lei federal, ela não estabeleceu que precisa ser realizado um processo eletivo dentro destes 2 segmentos. O que a lei apresenta?
que os representantes de professores e servidores técnico-administrativos serão indicados pelas entidades sindicais da categoria que pertencem, ou seja, pelo seu sindicato. Aí você pode perguntar, doutor, no meu município não existe sindicato, e aí eu vou deixar de nomear os representantes de professor e servidor técnico administrativo? Não. Se não existir o sindicato aí no seu município, o que você tem que fazer? Precisa fazer uma ata, né, justificando que naquele município X não existe representação sindical e que, por isso, o município, por analogia, irá realizar o processo eletivo da mesma maneira com que ocorreu para o diretor de escola. Então, olha como que você consegue deixar materializado. Não tem o sindicato, mas visando indicar os membros, vou utilizar o mesmo critério utilizado pela lei para o diretor, para então selecionar, né, escolher o representante do professor e do técnico administrativo. Tranquilo até aqui? Então, essas são as maneiras, né, de ocorrer a indicação dos conselheiros que irão integrar o novo CACS-Fundeb. Lembrando que a indicação tanto de membros titulares como membros suplentes, de acordo com o que está na lei. A mesma composição que foi feita no CACS atual será feito para o CACS que terá início agora em 2023. Tá ok? Outra dúvida também é com relação à questão do ato normativo do município. Às vezes você pode estar perguntando, doutor, o senhor está falando que tem que fazer o processo seletivo, que o sindicato tem que indicar o representante, mas aqui no meu município todo mundo já indicou, nós já temos um nome, está tudo ok. Eu, município, eu, prefeito, já posso editar o ato normativo, o decreto municipal, constituindo o novo CACS-Fundeb para 2023, 2026? Sim, eu já posso publicar o decreto indicando os novos membros apenas com uma observação, que este decreto terá início a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2023, ok? A questão da vigência do dia 1º de janeiro, chegou algumas consultas aqui, mas como que eu vou colocar dia 1º de janeiro? 1º de janeiro os conselheiros não vão estar lá ainda, é feriado, enfim. Por que tem que entrar em vigor dia 1º de janeiro? Porque o atual, ele encerra o mandato dia 31 de dezembro de 2022. Doutor, onde que está escrito que encerra dia 31 de dezembro de 2022? Marquem aí. Está no artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal do Fundeb, a 14.113. Ela fala assim: no caso dos conselhos municipais, o primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022. Então, está aqui a resposta, que o atual vai até dia 31 de dezembro de 2022. E também o artigo 34, parágrafo 9º da Lei do Fundeb, fala que o mandato dos membros do Conselho iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do chefe do Executivo Municipal. Então, eu já posso editar o decreto agora, dezembro, indicando os novos conselheiros e informando que esse decreto, que o início do mandato desses conselheiros terá início apenas a partir de 1 de 2023. Beleza? Outra dúvida também que está surgindo é: e o cadastro destes novos conselheiros? Se eu editar o decreto agora, já nomeando, eu já posso cadastrar no sistema? Eis a dúvida. O que a lei fala?
A questão do cadastro, ela é tratada no decreto federal que veio regulamentar a lei do Fundeb. O decreto federal é o 10.656 de 2021. E lá ele fala que o cadastramento, né, será realizado no Sistema Informatizado de Gestão de Conselhos. Aqui tudo bem, vocês já cadastraram o atual conselho e assim vocês irão fazer do novo conselho. Porém, quando que eu vou cadastrar, doutor? Cadastro hoje? Já faço decreto e cadastro? Cadastro ano que vem? Pois bem, tive aqui acesso a alguns municípios e o município, dentro do sistema informatizado, foi nos passada a informação na seguinte explicação eu obtive. Que se eu cadastrar agora, eu, de certa maneira, vou estar excluindo os conselheiros atuais. Tá? Então, a orientação é: o novo mandato não terá início a partir de 1º de janeiro de 2023? Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, faça o cadastro no sistema de registro do CACS Fundeb. Por quê? Porque aí também esse novo conselho vai ter a oportunidade de se reunir, eleger o presidente e o vice-presidente, e você já efetua o cadastramento de acordo com a eleição lá que foi feita entre os membros para presidente e vice-presidente, tá? Outra dúvida aí que você que está nos acompanhando pode apresentar é o seguinte: doutor, é 13 de dezembro, eu não recebi a indicação de todos os meus membros, eu acho que não vai dar tempo, vai chegar dia 31 de dezembro, eu não vou conseguir ter todos os membros. O que eu faço? Fico sem ter meu CACS Fundeb? Não. O Conselho do Fundeb ele é uma obrigatoriedade da lei do Fundeb. Se é uma obrigatoriedade prevista em lei e eu não tenho no meu município, eu, administrador público, eu, dirigente de ensino, eu não estou observando o princípio da legalidade. Porém, terminou o ano e você não conseguiu obter o nome de todos os membros para o seu novo CACS Fundeb, em janeiro de 2023, então, você faça a cobrança novamente aí de todos os segmentos, né? E com a obtenção do nome de todos os representantes, aí sim, você edita o ato normativo municipal, né? O decreto municipal do prefeito, constituindo o novo CACS, só que aí, na data de vigência, precisa constar no decreto que ele retroage os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, tá? Vamos dar um exemplo aqui. O decreto do prefeito foi publicado, sei lá, dia 5 de janeiro de 2023. Se no decreto não ficar constando que ele retroage a 1º de janeiro de 2023, os dias 1, 2, 3 e 4 de janeiro vão ficar sem conselho, e isso a lei não permite, tá? Então, se for editar o decreto agora, tem que colocar nas disposições finais de que o mesmo entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. Não deu tempo de fazer o decreto esse ano e foi publicado no início de janeiro, tem que colocar então que aquele decreto retroage seus efeitos a 1º de janeiro de 2023. Tá ok? Pessoal, bom, essas são as observações que eu tenho que passar aqui para vocês dentro do que a legislação nos cobra perante a questão do CACS Fundeb. E estou aí à disposição para quem tiver alguma dúvida, se a Undime aí recebeu alguma dúvida para estar me encaminhando, tá? Sim, doutor, eu vou estar mediando aqui as perguntas. A primeira pergunta tem uma exigência na lei, diz que tem que ter representantes de estudantes. E tem município que não tem aluno adulto.
né? Tem município que só trabalha com o educação infantil ou fundamental 1, não tem EJA. Como que faz nesse caso? Sim, ótima observação. O que que acontece? Na representatividade do conselho tem que ter os representantes dos estudantes. Muitos municípios apresentam essa dificuldade. Eu não tenho aluno emancipado, eu não tenho aluno no EJA, eu não tenho EJA, e como que eu faço? Diante dessa situação, o FNDE ele apresenta a seguinte esclarecimento. Diante da ausência desses alunos, é necessário que fique registrado que naquele ano o município não possuía alunos emancipados, nem maior de idade, que ele não tinha alunos do EJA e que, diante dessa situação, foi feito, então, um processo eletivo com representantes dos alunos para que indicassem representantes no segmento do Conselho do Fundeb. Vamos exemplificar. O município X não tem esses alunos, ok? Eu disse aqui que o FNDE falou que os alunos, né, os representantes dos alunos podem fazer entre eles um processo eletivo para indicar nomes para compor o conselho. Vamos lá. Quem é o representante dos alunos? Os nossos alunos, eles são absolutamente incapazes, né? Estão aí tudo na faixa, né, de alfabetização. Então, quem são os seus representantes? Os seus pais ou seus responsáveis legais. Então, nesse município, qual que é a orientação? Fazer um processo seletivo entre os pais dos alunos, né, que são os representantes dos alunos, e destes representantes indicar quais deles irão representar o segmento dos alunos da educação básica pública daquele município. Isso precisa ficar registrado, precisa ter uma ata constando que o município não tem alunos, que foi feito um processo eletivo com os seus representantes e nessa data aí da eleição, então, foram, né, indicados e aprovados tais pais de alunos ou representantes para compor aí esses segmentos nos próximos 4 anos, tá? Às vezes você pode estar me perguntando, doutor, mas onde que está escrito isso que o FNDE falou? Marquem aí. Na cartilha do FNDE, Fundeb, perguntas e respostas, está na página 95. Tá ok? Página 95, doutor? 95. Eu sou mediadora e eu fico aqui também anotando tudo, porque eu também estou aprendendo. Tá bom. Perfeito. Bom, aqui tem uma pergunta que eu acho que eu já vou poder responder, que fala que caso os segmentos de indicação de conselho tutelar, executivo municipal, os membros não podem ser reconduzidos. Não, eles deverão indicar novos membros, tá? Exato. Um conselheiro que está no mandato atual poderá ser eleito? A gente já falou sobre isso, né? A recomendação do FNDE na cartilha diz que não, apesar da lei não ser clara nesse sentido, né? O doutor Luiz já citou sobre isso, né? Então, Márcia, oi. perdão cortar você. Não, pode falar. Teve uma situação que dos representantes de diretor de escola. O município possui, na verdade, 2 escolas. Então, ele possui 2 diretores de escola. É a próxima pergunta aqui. Ah, é isso? E aí, o que que acontece? O município falou, mas como que eu vou indicar outros diretores se eu não tenho outros diretores? Então, o que que eu oriento para fazer nessa situação? Pede uma certidão no RH, certificando que hoje, 13 de dezembro de 2022, o município possui apenas 2 titulares do cargo de diretor de escola, tá? E diante dessa situação,
é claro que os mesmos serão indicados novamente, porque eu não tenho outro profissional para indicar, não tem como eu buscar diretor no município vizinho, porque eu preciso pegar na minha rede. Mas por que eu pedi para pegar a certidão do RH? Porque se eventualmente, quando cadastrar os novos conselheiros, né, o sistema lançar como irregular ou como os dados inconsistentes, eu tenho como justificar por que eu indiquei novamente esses membros, esses mesmos diretores de escola, tá? Porque pode acontecer isso. É a pergunta, né, que ele só tem, a pessoa que falou que só tem 2 diretores e não tem como indicar mais, né? Aí Então, faz dessa maneira, isso. O registro é sempre muito importante. Assim como o doutor Silvio falou, né, diante da ausência de alunos emancipados ou EJA, o registro novamente é importante, né? Fizemos a renovação do conselho em outubro de 2021, mandato de 4 anos. Será necessária uma nova composição do conselho? Ó, vamos lá. Legislação, né? Porque a legislação fala 31 de dezembro. Isso, ó. Lembra que eu li aqui para vocês o artigo? Vamos pegar o artigo de novo. Por isso que é bom marcar para a gente não falar o que a lei não disciplina. A lei do Fundeb, artigo 42, parágrafo 2º, fala que o primeiro mandato do primeiro conselho do Fundeb, da lei nova, ele encerraria em 31 de dezembro de 2022. Então, mesmo que a sua lei municipal, mesmo que o seu decreto estabeleceu que lá em outubro do ano passado o seu conselho teria 4 anos, a sua normativa está em conflito com a lei do Fundeb. Ou seja, você precisa adequar e alterar aí. Essa nomeação dos seus membros aí de outubro de 2021, ela tem validade apenas agora até 31 de dezembro de 2022. Doutor, mas está na minha lei. Mas a sua lei está de maneira diversa do que a lei federal estabelece. Entre as leis, nós temos hierarquias. Então, nós temos a lei do Fundeb, que é uma lei federal, a minha municipal, ela tem que estar, aquela que está abaixo, ela tem que estar em sintonia com a lei do Fundeb. Eu não posso estabelecer prazos maiores de duração do mandato, nem estabelecer representatividades diversas do que a lei do Fundeb estabelece. Então, nesse caso aí do seu município, o que precisa fazer? Editar um novo decreto, colocando lá que, considerando que a lei federal estabelece que o prazo do primeiro termina dia 31 de dezembro de 2022, retificar esse dispositivo do decreto e fazer uma nova eleição agora a partir de janeiro de 2023, tá? Doutor, mais uma pergunta. Um conselheiro que está agora, ele pode se candidatar em outra representatividade? Por exemplo, ele é diretor de escola, mas ele também é pai de aluno. Ele pode mudar o tipo de representatividade? Então, inicialmente, tinha-se o entendimento que era permitido. Porém, agora, o que o FNDE lançou nas explicações aí da cartilha é que, mesmo que alterar a representatividade, o atual membro está impedido de compor o novo CACS Fundeb. Tá? Essa é a orientação atual do FNDE. Então, mesmo que hoje ele seja representante do diretor de escola, no próximo CACS ele não pode ser representante dos pais de alunos, por exemplo. Tá? Ele estaria impedido aí por 4 anos. Tá? Mais alguma pergunta? Desculpa, meu microfone estava fechado, doutor. Imagina. Aqui no município estamos em fase de concurso público. Todas as unidades estarão sem diretor. Irão tomar posse em fevereiro. Podemos legitimar em fevereiro? Podemos seguir a orientação em retroagem, os efeitos? Tá.
Hoje, pelo que está aí na consulta, não existe um diretor de escola. É uma situação que, desde que você deixe registrado, olha, a minha lei foi aprovada, não tenho nenhum titular do cargo de diretor ainda que entrou em exercício, porque o concurso nem foi feito ainda, Por isso, esse segmento só indicou em fevereiro. É uma situação totalmente atípica e excepcional, porque eu não tenho representantes do diretor. Tá? Então, desde que realmente fique comprovado através de registros, que eu tenho uma lei que mudou a forma de provimento do cargo, que o concurso público já estava em tramitação e que quando foram empossados os novos diretores de escola, já foi realizado esse processo eletivo, uma certa forma que o município consegue demonstrar o porquê deste atraso dele na composição. Porém, aí tem que retroagir a 1º de janeiro de 2023, tá? Bom, doutor, eu acredito que todas as dúvidas foram muito bem esclarecidas. Gosto muito de ouvir o doutor Luiz, ele é muito didático nas suas explicações. A gente sempre aprende muito. O pessoal aqui de Campo Limpo Paulista está agradecendo. A Adriane lá de Campo Limpo. Bom, agradeço. Mais alguma pergunta? O doutor Luiz também colocou, nós já havíamos colocado, o doutor Luiz também colocou aí a cartilha do FNDE, assim como ele disse, lei sobre a mesa, faz a impressão da lei do Fundeb, a impressão da cartilha, e essas consultas, elas são necessárias. Sim, professor, até aproveitando, eu peço atenção porque essa cartilha, ela é de outubro de 2021. Existia uma cartilha anterior que estava desatualizada. Então, quando for proceder a análise, a impressão, faça a impressão da cartilha atual, essa de outubro de 2021, tá? Porque se você entrar lá no tio Google e jogar lá Fundeb, perguntas e respostas, vai aparecer as antigas. Então, a atual, que hoje a gente tem que se embasar, é essa de outubro de 2021. Tá ok? Tá ótimo, doutor. Então, acho que não tem muito o que fazer, Nós temos que correr aí, os municípios que ainda não se organizaram, correr para fazer a indicação, correr para fazer esse ato normativo, essa publicação a partir do dia 1º de janeiro, para o cumprimento da legislação, Isso não é novidade, desde quando essa lei do Fundeb foi aprovada e quando nós fizemos a primeira eleição, já era do conhecimento de todos, a gente acaba esquecendo, 2 anos passa muito rápido. Eu lembro que foi uma correria para que todos tivessem, o seu conselho atualizado, de acordo com a nova formatação do Fundeb. Eu lembro que na época nós fizemos também uma orientação aos municípios, acredito que todos conseguiram dar conta, e agora nós já estamos nesse momento, de fazer essa nova eleição, esse novo mandato. E aí fica tranquilo para os próximos 4 anos. Então, fazer tudo direitinho agora, com os registros que forem necessários, caso o município não consiga atender a todas as exigências, deixar tudo muito bem registrado, caso haja algum tipo de questionamento. Alunos do ensino médio estadual indicados pelo Grêmio podem compor o CAPES? É que, assim, eu entendo que não tem muito a ver, porque são recursos voltados ao município, a educação do município. Não justifica uma pessoa do Estado, participar de uma discussão de recursos que não são voltados a ele. É isso, doutor? Esse entendimento, Exatamente. Por isso que quando não tem, a orientação é que você faça a indicação com representantes dos próprios alunos aí da sua rede, Não justifica os alunos de uma outra esfera, participar de uma fiscalização de recursos da esfera municipal. Tá bom? Exato. Eu acredito que todos os esclarecimentos já foram feitos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Nós já estamos encaminhando para a finalização, Nós começamos aí às 9h, quase meio-dia já, uma reunião um pouco extensa,
mas espero que vocês tenham gostado, né? Tivemos 2 falas muito importantes, com a professora Kátia, agora finalizando com o doutor Silvio, a Undime São Paulo sempre muito atenta às demandas e procurando levar a vocês aí, né, uma pronta resposta antes do prazo, para que vocês consigam se organizar. Doutor, eu acredito que não tem mais perguntas, passo a palavra só para você fazer aí a sua fala final, e aí eu vou encerrar também a minha fala. Ok. Mais uma vez, obrigado, professora Márcia, pela oportunidade, obrigado aí a todos os dirigentes. É uma honra sempre estar participando dos eventos, das reuniões da Undime. Eu aprendo muito com vocês também. E desde já, em nome de toda a equipe aqui da Grabowski Advogados, eu desejo um Feliz Natal, um ótimo ano novo, que 2023 seja um ano assim, repleto de realizações para todos, para nós da educação principalmente, né? E muito amor, muita luz para todos. Um grande abraço a vocês. Obrigada, doutor. Compartilhe aí também com toda a equipe Grabowski os nossos agradecimentos por todo o trabalho deste ano, né, por toda a parceria, toda a ajuda, e também desejo aí a vocês um Santo Natal e um 2023 aí com muita saúde e realizações, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Obrigada, doutor, até mais. Bom, e agora, né, a minha fala é com vocês, secretários, técnicos das secretarias, mais uma vez agradecer por mais esse ano, né, esse ano de união, de força, mais um ano de resiliência, e chegamos ao final, né, com sentimento de dever cumprido, que é o mais importante de tudo. Eu acredito que nós fizemos tudo o que nós podíamos ter feito da melhor forma possível, sempre em defesa da educação pública. Tivemos grandes conquistas, como eu disse, finalizamos o ano com a aprovação do ICMS educacional. Até recebi uma mensagem aqui, o professor Luiz Miguel falou que tem um estado que não conseguiu. Não, o estado de São Paulo conseguiu, tá? O único estado que não conseguiu foi Minas, né? Mas nós conseguimos, mesmo um pouquinho fora do prazo, mas com toda a articulação da Undime, o MEC aceitou a nossa legislação, né, até porque eles estavam também com problemas no sistema, então não justificava não aceitar a inserção, né, inserir a nossa legislação, e eu acredito que nós finalizamos aí, tanto como Undime, cada um de vocês também, com sentimento de dever cumprido, agradecer a cada um de vocês, representantes de polo, pelo trabalho junto aos seus polos, compartilhem ao máximo as informações da Undime. A gente precisa fazer com que essas informações cheguem, principalmente nos municípios mais distantes, os municípios pequenos, que são carentes de informações, né? Nós precisamos fazer com que, né, toda essa informação chegue para que todos se sintam fortalecidos. Agradecer a diretoria maravilhosa da Undime, né, sempre muito atuante, presente, todos que estão aqui presentes, os que não puderam participar também, né, deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento, e também a equipe administrativa da Undime, o Marcos, a Fernanda, a Marli, a Bia e a Bortoleto, por estarem sempre nos bastidores, dando todo o suporte aí, para que nós possamos dar sequência aí no nosso trabalho. Tá bom? E aí eu quero deixar também um recadinho. Outro dia eu fiz uma pesquisa no grupo dos técnicos da Undime. Eu estou sendo relatora de um projeto dentro do Conselho Estadual de Educação para unificar a nomenclatura da educação infantil. Quero ver se eu deixo a minha marca, né, a marca da Undime, né, mostrar a força da educação infantil, né, como relatora desse projeto. Nós estamos ainda em andamento. Não foi apresentado ainda na plenária, mas assim que a gente tiver a finalização desse projeto, eu compartilho com vocês, tá? Porque eu acredito que vai ser importante também essa unificação dessa nomenclatura da educação infantil para a gente fortalecer ainda mais a educação infantil aqui no nosso estado e sair como referência aí no país. Quem sabe um dia também o governo federal acaba unificando essa nomenclatura. Tá bom? Então, continuo trabalhando aí junto ao Conselho Estadual, representando vocês, representando os municípios. Amanhã tenho uma agenda junto ao Conselho Estadual, estarei lá representando vocês.
E um beijo muito grande no coração de vocês, que todos tenham aí um Santo Natal, um Natal muito abençoado, que ele venha aí recheado, né, de muitas bênçãos, para que possamos, né, dar continuidade no ano de 2023, né, independente de onde estivermos, mas sempre lutando pela educação pública de qualidade. Undime São Paulo. Há 35 anos em defesa da educação pública com qualidade social.